Deixa eu te perguntar uma coisa. Você que é parte da comunidade LGBT. Você se lembra como foi pra você se descobrir? Se foi um negócio muito difícil ou se, não sei, foi fácil, foi de boa? Se eu te contasse que eu me descobri por causa de K-pop. Pois é. É justamente sobre isso que eu vou conversar hoje com você. Não necessariamente sobre como o K-pop me ajudou a me descobrir, mas como foi me descobrir no geral. Fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar essa fofoca. Fala, meus manos, vocês estão bom? Eu sou a Mari. E pra contextualizar pra vocês, essa história começou mais ou menos em 2016, 2017. Por sinal, eu tava bem confusa naquela época. Pra você que não sabe, chegou aqui do nada nesse vídeo. Eu cresci com 4 homens e era bem difícil pra mim fazer coisas consideradas femininas sem ser zoada. Aparentemente, ser mulher e fazer coisas de mulheres na frente de homens é motivo pra virar piada. Enfim, meio que eu era criança e aí, em vez de contestar e falar não, porra, você que se foda, eu vou fazer minhas coisas assim, eu vou fazer o que eu gosto. Não, eu escolhi moldar minha personalidade e aprender a gostar das coisas que os outros gostavam, porque eu não queria ser zoada. Eu vou dar uma resumida, porque senão vai ficar muita coisa, mas se você quiser saber como foi pra mim crescer entre 4 homens e como isso acabou afetando a minha personalidade e a forma que eu vivo, eu vou estar deixando um card aqui no cantinho, aqui. Assiste meu vídeo, por favor. Basicamente, eu tinha dificuldade pra fazer amizade com meninas. Mas nessa época, surpreendentemente, eu tinha conseguido fazer uma amiga, que tinha virado minha best, minha BFF. Porque apesar da gente ser muito diferente uma da outra, eu era mais masculina e ela era muito mais feminina, a gente ainda se dava muito bem. E tinha o fator extra, que era o fato de que eu sempre tentava gostar das coisas que os meus amigos gostavam, porque desse jeito eu ia me sentir incluída e ninguém ia me zoar, porque como que você vai me zoar se eu gosto da mesma coisa que você? Faz sentido, não faz? Pra mim faz. Quer dizer, fazia. Foi uma época bem conturbada, porque ao mesmo tempo que eu tava sempre tentando mostrar pra todo mundo que eu gostava de tudo que eles gostavam também, tinha também o outro lado, que era eu querendo gostar das coisas que eu gostava sem sentir vergonha. Na verdade, não necessariamente sem sentir vergonha, mas sem ser julgada, tá ligado? E aí, meus amigos, que eu introduzo pra vocês o K-pop. BTS, Blackpink, EXO, Twice... Esses grupos aí que vocês estão vendo. Eu sei que nessa época, meio que todo mundo ouvia K-pop, né? 2016, 2017 e 2018 bombou, principalmente BTS. Mas não sei, mano, parece que na minha cidade era impossível achar alguém que gostava de K-pop também. Não sei como era na sua cidade, mas na minha, você gostar de K-pop em 2017 era sinônimo de esquisitice. Eu meio que já era considerada uma pessoa esquisita, aí eu comecei a gostar de K-pop. E eu fiquei mais esquisita aí. E agora eu tenho uma pergunta. Como vocês acham que a minha best, minha BFF, reagiu quando ela descobriu que eu comecei a gostar de K-pop? Chuta, adivinha. Ela escolheu fazer o que todo mundo tava fazendo, né? Que era dar risada da minha cara. Porque eu gostava de coreanos cantando músicas que eu não sabia a tradução. Querendo ou não, o K-pop foi um conteúdo que eu gostei muito e não foi intencional, diferente das outras coisas que eu gostava. E mesmo que eu tivesse com vergonha de estar recebendo os julgamentos que eu tava recebendo, de estar ouvindo piada e tudo mais sobre mim, até mesmo da minha própria amiga, eu comecei a cagar e andar, porque era uma coisa que eu gostava de verdade. E eu tava determinada a seguir gostando dessa coisa sem sentir vergonha. E assim, pra ser bem sincera, eu já tentei deixar de gostar de muita coisa porque as pessoas achavam engraçado. E dessa vez eu não queria que fosse desse jeito. Então eu meio que me esforcei pra ignorar qualquer comentário de mau gosto ou piada. Eu só fazia piada junto e é nóis. Vida que segue, tá ligado? Eu gosto dos meus coreanos, você gosta das suas coisas aí. Eu aqui, você aí. Não me enche o saco. Tá bom, Mari, mas o que caralho isso tem a ver com você se descobrindo parte da comunidade LGBT? Calma. Eu juro que eu tô chegando lá. Apesar de não ser um bagulho exclusivo entre K-popper, eu tenho certeza que se você ouve K-pop, você já leu uma fanfic. Pelo menos uma vez você já leu uma fanfic, um trechinho, o que for. Você já leu o que eu sei. E como eu tava me introduzindo nessa cultura nova, diferenciada, eu acabei tendo contato com fanfic também. Mas tudo que eu lia era especificamente sobre Jikook, que é um chip. Se você não sabe o que é um chip, é tipo, você juntou o nome de uma pessoa, juntou o nome de outra pessoa, misturou, virou um chip. Os dois são um casal.
foi uma explicação muito bosta, mas eu espero que tenha dado pra entender. O tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias da semana, eu só queria ler fanfic de BTS. E ler esse tipo de coisa no começo fez eu sentir uma sensação de que eu tava fazendo alguma coisa errada, porque até então eu nunca tinha consumido nenhum conteúdo LGBT, nunca tinha lido nenhum BL na minha vida. E pra você que não sabe o que é BL, é uma abreviação pra Boys Love. Basicamente, mano, é fanfic de viado. Eu lia conteúdo de homens se beijando. Como eu estava totalmente fora do padrão do que eu costumava consumir, quer dizer, pelo menos ver de romance, eu achei estranho no começo. Eu não tava muito acostumada com isso não, bicho. Mas eu tava gostando. Todos os dias eu tava lendo algum BL diferente. Obviamente todos eles eram de cu, porque era a única coisa que eu conseguia pensar. Mas em algum momento daquela fase, como a minha vida era consumir K-pop, eu cheguei a me perguntar se existia fanfic daquele jeito, só que de mulher. Eu sei que foi lesado da minha parte me perguntar se existia uma fanfic de GL. GL é Girls Love. Falei do Boys Love, é a mesma coisa, só que de mulher. BL é muito estranho, né? Parece o Cebolinha falando BR. BL. Não sei por que eu tô pensando nisso. Enfim, eu não resisti somente à ideia de me perguntar se existia fanfic sáfica. Eu só fui lá e pesquisei. E foi assim, meus amigos, que eu descobri a existência das fanfics de Blackpink. O primeiro GL que eu li na minha vida inteira era um GL de Jensu. E minha primeira vez lendo isso foi muito engraçado, porque eu tava com a sensação de que o que eu tava fazendo era tão errado, tão pecaminoso, eu tava quase tendo um treco lendo isso. E aí, por achar muito errado e por chegar à conclusão de que eu não ia aguentar ler um negócio desse inteiro, eu cheguei à conclusão de que seria muito mais fácil eu simplesmente não ler mais isso, voltar pra minha fanfic de cookie e vida que segue. Mas eu acho que já dá pra imaginar que eu não fiquei me limitando a ler fanfic de cookie, né? Se vocês querem saber, eu gostei tanto que um tempinho depois eu comecei a escrever fanfic também. Enfim, meio que eu já dei um spoiler do que aconteceu. E essa decisão de não consumir mais conteúdo de GL não durou menos que uma semana. Mesmo tendo a sensação de que o que eu tava lendo era algo muito errado, eu continuei lendo, porque eu tava muito curiosa e eu tava sentindo umas coisas que eu nunca tinha sentido antes. Coisas que eu não sentia assistindo um romance tradicional, romance hétero, não sei. E coisa que eu também não tinha sentido lendo aquelas fanfics que eram justamente entre dois homens. Meio que foi passando o tempo e essa sensação de que eu tava lendo alguma coisa muito errada acabou passando. Isso abriu espaço pra outra sensação aparecer, que é justamente a sensação de confusão, porque enquanto eu tava lendo um romance entre duas mulheres, eu tava me perguntando como era estar no lugar de uma das duas. E aí eu tava me questionando sobre como era beijar mulher, porque, assim, eu não sei se vai ser pira da minha cabeça. Até porque faz anos que eu não leio um BL, nunca mais cheguei nem perto desse tipo de conteúdo. Mas eu juro que até a forma que é descrito como é beijar um homem e como é beijar uma mulher, pelo menos nesse tipo de conteúdo, em fanfic, é diferente. Então eu tava muito curiosa, eu tava, tipo, morrendo de vontade de adivinhar como que era beijar uma menina. Assim, meio que de novo eu comecei a sentir que eu tava fazendo alguma coisa muito errada. Mas meio que eu não consegui evitar, né? Eu consumia GL todo dia, então eu passei a ir dormir me perguntando como seria viver um romance com uma mulher. No fim das contas, eu acabei me entendendo como uma mulher bissexual. Parece até piada falar uma coisa dessas hoje em dia. Mas na minha cabeça fazia todo sentido, porque eu jurava que eu já tinha gostado de homem. Quem era eu pra questionar eu mesma, né? E enquanto eu tava fazendo essa descoberta, eu tava entendendo mais um negócio crucial pro meu autoconhecimento. Atenção! Alerta de evento canônico na vida de qualquer mulher lésbica. Eu tava apaixonadinha pela minha melhor amiga. Eu não era nem louca de falar pra aquela menina que eu tava gostando dela. Até porque, pra mim, aquilo era super errado. Eu nunca tinha visto nada assim antes. Era a primeira vez que eu tava vivenciando uma mulher gostando de outra mulher. E a mulher em questão era eu gostando da minha melhor amiga. Então isso era pior. Mas ainda assim, eu queria contar pra ela da minha descoberta de que eu era, né, bissexual. E foi o que eu fiz. E aqui vai uma dica de ouro. Dica incrível pra você que tá confuso sobre sua própria sexualidade, gostaria de conversar com alguém sobre isso e tal. Se você quer discutir esse assunto com o seu melhor amigo, tenha certeza de que ele não é uma pessoa homofóbica. Com base nessa dica, vocês diriam que a minha amiga era homofóbica?
Eu vou contar a reação dela e aí você tira suas conclusões. Primeiro, ela falou que eu tava sendo manipulada e que eu tava passando muito tempo na internet. Aí depois, ela se afastou de mim e disse que só voltaria a falar comigo quando eu voltasse ao normal. E aí depois disso, um tempinho depois, uns dias, não sei se chegou a dar uma semana, a escola inteira já sabia que eu era bissexual. E aí, vocês acham que ela era homofóbica? O lado ruim disso tudo, obviamente, foi a exposição. E eu também perdi minha amiga. Mas tem um lado bom. Por incrível que pareça, tem um lado bom. Como todo mundo tava sabendo que eu era bissexual e esquisita, eu acabei encontrando um grupo de pessoas que estavam na mesma fase que eu, de descoberta, sabe? E todos eles eram considerados esquisitos também. Quer dizer, eu acho. Eu não falo mais com nenhum deles, mas se por algum motivo um deles estiver assistindo esse vídeo, eu acho que a gente era esquisito. Quer dizer, da minha parte eu ainda sou um pouquinho esquisita, assim, não vou negar não. Como eu tinha praticamente encontrado a minha turma, isso acabou me dando uma liberdade muito maior pra mim refletir e pensar sobre quem eu era. Sem nenhum tipo de pressão. E foi a primeira vez, inclusive, que eu senti que eu podia ser eu mesma. Pelo menos no meio de mais pessoas. E aí, como eu tava tendo essa liberdade muito maior pra ser eu mesma, sem sentir vergonha, eu passei um tempinho refletindo sobre mim, sobre o que eu sentia. E todos os dias eu só conseguia pensar que eu nunca ia querer me relacionar com um homem na minha vida. E eu passei a entender também que eu nunca gostei de homem pra valer. Tipo, mano, eu nunca gostei de verdade de um homem, velho. Todas as vezes que eu gostei de um cara, de um menino, tanto faz, foi porque eu tinha uma sensação muito forte de querer ter alguém pra gostar. Eu senti uma necessidade muito grande de estar gostando de alguém porque eu via muita gente fazendo isso. Automaticamente, como eu ainda não era assumida, eu ia no primeiro homem que me interessava. Na teoria. Eu sei que não tem nada a ver, mas todos os homens que eu me interessei, eles eram meio gay. Um deles até se descobriu uma mulher trans, depois de uns anos. Eu acho que não tem como isso ficar mais irônico. E foi assim que eu me redescobri e me aceitei como uma mulher lésbica. Linda a história, né? Merece seu like? Ajuda nós aí fazendo um favor, mano. Não, mas falando sério, a minha jornada me descobrindo lésbica foi muito difícil, demorou e demorou mais ainda pra mim entender que tava tudo bem eu ser eu e gostar das coisas que eu gostava. E demorou mais ainda pra mim me assumir. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo contando sobre como foi me assumir. Também foi outra história que eu acho meio vergonhosa. Eu acho até engraçado. Enfim, se você quiser que eu conte como foi, comenta aqui embaixo pra mim saber. Valeu, hein? Mas é isso, gente. Se você viu esse vídeo até aqui e faz parte da comunidade LGBT, desce aqui nos comentários e conta como foi pra você se descobrir. Eu duvido muito que alguém tenha sido mais lerdo do que eu na hora de descobrir essas coisas. De verdade, mano. Se descobrir por causa de uma fanfic de Blackpink é digno de um livro. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a conhecer o meu canal e se inscrever. Pra me deixar feliz, né, mano? Você se inscreve no meu canal e em troca eu te dou conteúdo pra você assistir na hora do seu almoço. Eu diria que é uma troca justa pra caralho. Muito obrigada por ter assistido até aqui e eu espero te ver no meu próximo vídeo.